Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 9 de agosto de 2021. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. É uma alegria poder andar nas páginas do Evangelho segundo o apóstolo João. Estamos vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para a gente poder repartir ou viver Jesus Cristo. Estamos vivendo a experiência dos primeiros discípulos de Jesus. A gente vai ver nessas páginas, nessas palavras do apóstolo João, o que ele, João e os outros discípulos estavam vendo, o que ouviram e como é que eles começaram a amar Jesus, porque ele os amou primeiro. E também vamos ver como essa experiência de ver, ouvir e amar despertou neles um desejo de repartir Jesus com o mundo. Eu espero que você esteja pronto para focar mais uma vez em Jesus Cristo. Eu creio que é só assim que a gente pode navegar bem o que temos que enfrentar cada dia. Terminamos na sexta-feira passada com essas palavras em versículo 24 do primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Estão falando com João Batista. Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Queria chamar nossa atenção para essa frase, mas entre vocês, João fala para os fariseus, entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Isso é o estado do nosso mundo até hoje. As pessoas não sabem que Jesus está aqui entre nós. Ele está em mim, ele está em você, ele está entre as pessoas aqui no mundo, porque a igreja continua aqui. Ele continua aqui em nós, o Espírito Santo continua aqui, o Pai está aqui, e as pessoas no mundo não conhecem esse Jesus. Agora, as palavras de João Batista para hoje. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existiu antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Impressionante esse trecho. João fala quando ele vê Jesus chegando. Vejam, ele convida o mundo, ele me convida, ele convida você, ele convida a humanidade. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria que você pensasse comigo um pouco assim. Se eu pedisse para você fazer uma lista dos 10 problemas mais graves
da humanidade hoje, no nosso mundo, 10 problemas mais graves que existem entre seres humanos. Talvez você diria desigualdade, corrupção, aquecimento global, ideologias erradas. Você talvez ia criar uma lista de problemas. Agora imagine que você passasse em todas as nações para procurar a pessoa certa para corrigir esses problemas tão graves. Não seria uma tarefa fácil. Mas quando João Batista viu Jesus chegando perto dele, ele diz: este homem, que parece como qualquer outro homem, esse judeu, de talvez 30 anos de idade, este homem é o Cordeiro de Deus que vai tirar o maior problema de todos os tempos do mundo, que é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que cria corrupção. É o pecado que vai destruir o planeta. É a agir do homem separado de Deus. O pecado é o problema mais grave que a humanidade enfrenta. E durante o Antigo Testamento inteiro, tiveram sacrifícios oferecidos para dizer para Deus: entendemos que temos pecados e pedimos que o Senhor nos perdoe. Mas naquele dia, João Batista, vendo Jesus, ele disse: esse homem tirará do mundo o maior problema da humanidade, que é o pecado. Agora pensa na sua maneira de olhar o mundo hoje. Você vê o pecado do mundo? É claro que sim. Você vê os seus próprios pecados? É claro que sim. Agora, eu sei que você está vendo os pecados do mundo, dos seus vizinhos, de certas pessoas perto de você. Eu sei que você vê isso. E eu também sei que você percebe seus próprios pecados. Mas agora eu pergunto para você: você vê Jesus como aquele que já tirou o efeito desse pecado da sua vida e da vida do mundo? Eu não estou negando a existência de pecados. Não estou alegando que eu não tenho também ainda uma tendência para pecar. Mas uma coisa que eu preciso ver em Jesus, para me livrar do pecado e não ter como o foco da minha vida os pecados do mundo ou meus próprios pecados. Eu preciso ver Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Você poderia olhar o mundo hoje de uma forma diferente e dizer para o mundo: pecado não é mais seu problema. Seu problema é falta de fé em Cristo. Você prefere focar nos pecados dos seus vizinhos? Ou seus próprios pecados hoje? Ou focar no Cordeiro de Deus que já tirou essa questão do pecado? Imagine um terremoto. O terremoto acontece e destruiu quase tudo. E depois disso vem aqueles pequenos tremores depois
do terremoto que assusta a gente ainda. Eu acho que pecado que nos cerca todo dia é um pouco assim. O terremoto que bateu no mundo, no Jardim de Éden, quando Adão e Eva pecaram, deu um estrago no mundo e estamos ainda ouvindo e vivendo os tremores do pecado. Mas o que aconteceu no Calvário foi um outro tipo de terremoto. Um terremoto que destruiu e tirou do mundo a questão do pecado. A questão do mundo hoje, para nós, crentes, discípulos, não é mais a questão do pecado. Jesus tirou o pecado do mundo. Deus fez ele o pecado, diz em 2 Coríntios, para que a gente pudesse ser transformado na justiça de Deus. E o justo vive pela fé. Então, um pensamento para você meditar hoje. O problema do mundo hoje é falta de fé em Cristo. Por isso pregamos Cristo crucificado. Pregamos Cristo crucificado para que a pessoa não fique focada nos seus pecados, mas para que ela possa mudar a sua atenção para o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quando pregamos Cristo, pregamos libertação e perdão. Não fique focado no pecado. Não ajuda. Não cria nenhuma cura. Fique focado vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você crê que Jesus já fez uma obra tão perfeita que qualquer um pode ser perdoado? Eu creio. Eu creio porque eu vejo Jesus, mas quando eu tiro os meus olhos de Jesus, eu só vejo o pecado. Até na minha própria vida, quando vem algum pecado ainda na minha mente ou nas minhas ações, eu fico desanimado. Mas se eu virar e olhar para Jesus, eu ouço João Batista dizendo: vejam o Cordeiro de Deus que tira, agora em termos passados, tirou o pecado do mundo. Não fique focado no pecado, fique focado em Cristo Jesus. Uma das primeiras lições de um discípulo é não deixar mais o pecado ganhar nossa atenção. A nossa atenção tem que estar em Cristo Jesus. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus para poder repartir Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que já tirou a questão do pecado entre homem e Deus. Está aberto o caminho, mas o caminho é Jesus. A verdade é Jesus. Ninguém vê ao Pai, a não ser pelo Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fique focado em Cristo Jesus.